Olá, esse é o canal do Diário de uma Intercessora. Para quem não sabe, o Diário de uma Intercessora é uma página no Facebook que eu criei para contar um pouco para vocês e dividir um pouco com vocês as minhas histórias e experiências com Deus. Algumas histórias em que Deus ouviu e respondeu as minhas orações. Nessa página eu também gravo alguns vídeos contando um pouco sobre a palavra de Deus, algumas histórias que muitas vezes já estão esquecidas pelas pessoas, mas que são muito relevantes para quem quer ser um intercessor. Nessa página também, algumas pessoas deixam seus pedidos de oração ou contam alguns testemunhos também de oração e eu oro, eu e mais algumas pessoas, nós oramos pelas pessoas que deixam seus pedidos e por todas as pessoas que curtiram e que ainda vão curtir a nossa página. Para começar, eu queria contar uma história para vocês, queria compartilhar uma história que aconteceu comigo não muito tempo atrás, faz mais ou menos 1 mês e meio que isso aconteceu. Eu demorei um pouquinho para contar, mas é que é uma história um pouco longa para ser escrita, por isso eu resolvi aproveitar esse vídeo para contar para vocês um pouquinho do que Deus fez por mim. Faz 1 mês e meio, para quem não sabe, eu moro em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e eu eu voltei para a faculdade esse ano, em janeiro. Só que eu tive alguns probleminhas antes de entrar na faculdade. Quando eu estava fazendo o meu processo de inscrição, o pagamento deveria ser feito 50% de uma vez e os outros 50% poderiam ser divididos em 3 parcelas. E eu achei que estava tudo bem, conversei com meu pai, nós entramos no site, fizemos o pagamento online e isso foi 1 semana antes das aulas começarem. E 1 dia antes das minhas aulas começarem, eu entrei no site da faculdade para saber se estava tudo bem. Só que eu tive uma surpresa. Eu entrei no site e quando eu abri o meu e-mail, tinha lá um e-mail na caixa de entrada que eu não tinha lido, que dizia que que o pagamento não havia sido feito corretamente e que eu havia sido deletada das classes, né, pelas quais eu tinha registrado. E eu entrei em pânico. Isso foi uma noite antes das minhas aulas começarem. Já era tarde, não tinha como ligar pra ninguém e eu pedi auxílio pra uma amiga minha. Ela também não conseguiu entender o que estava acontecendo, porque eu tinha feito o pagamento. Não conseguia entender por que estava dando que eu tinha sido deletado das classes. E aí no dia seguinte eu fui bem cedinho pra faculdade, antes das minhas aulas começarem, e eu fui lá no Business Office falar com a responsável e ela verificou a situação do meu pagamento e ela disse que eu tinha feito o pagamento, só que usando o programa errado. Existem 2 tipos de formas, 2 tipos de pagamento, 2 formas de pagamento. E o programa que era para ter sido feito, que dividia 50% e depois outras 3 parcelas, e existia um outro também que você pagava direto, tudo de uma vez. E eu fiz esse programa através do pagamento completo, enfim, uma longa história, uma confusão. Mas eu cheguei lá e a moça falou que infelizmente eu tinha sido deletada, mas que ela não podia fazer nada, eles não reembolsavam, não podia me devolver o dinheiro e eu teria que pagar ainda naquele dia mais 50% para completar o pagamento, senão eu não conseguiria fazer as aulas. E eu comecei a orar, fui pro meu carro, orei, conversei com Deus, desabafei, contei tudo e pedi para que Ele guiasse a situação. Eu simplesmente entreguei na mão dele porque eu sabia que se eu confiasse, Ele ia me surpreender e Ele ia aparecer com uma situação, uma solução para esse problema que eu jamais imaginaria que pudesse existir. E assim foi.
ela pediu, essa moça do Business Office pediu pra eu ir em outro office pra pedir pra eles me registrarem de novo, nem sei como fala isso em português, mas eu fui lá, conversei com ela me registrou de novo as aulas e voltei pro Business Office e a moça do Business Office falou, bom, você tem até às 6 da tarde para fazer esse pagamento, vai para suas aulas, no intervalo você volta para eu tentar falar com a minha supervisora para ver se é possível transferir esse dinheiro ou fazer alguma coisa para você não ter que gastar tudo de uma vez. E aí eu fui para as minhas aulas e não parei de orar. Sempre que eu tinha um tempinho, nos meus intervalos, eu orava e conversava com Deus e tentava pedir para que Ele me acalmasse, porque eu sabia que no fim Ele ia me surpreender. E assim foi. Quando eu voltei no Business Office, no meu horário de almoço, a mulher falou pra mim, olha, eu não tenho o que fazer, a minha supervisora tá bem ocupada hoje, não vai ser legal eu nem tentar falar com ela porque ela não tá num dia bom. É isso mesmo, você vai ter que pagar até hoje às 6 da tarde. Liga pro seu pai e avisa ele. E aí nisso ela falou, bom, eu vou imprimir pra você os seus dados bancários, né, a sua conta e tudo mais, como que você deve pagar, a quantia certa, como se fosse um recibo, pra eu saber como que a quantia que eu deveria pagar. E quando ela se virou pra trás pra imprimir, e ela voltou pra tela do computador, onde ela tava mexendo e verificando a minha conta bancária, ela fez uma cara assim de surpresa, de espanto, assim, como se tivesse alguma coisa acontecido, assim, uma coisa diferente. E ela olhou assim pra tela do computador e falou pra mim, ué, o seu pai cancelou? Ligou pro banco e pediu pra eles cancelarem o pagamento que tinha sido feito antes? Aí eu falei, não, pelo que eu saiba não. Ela falou, eu acho que ele fez isso sem te falar, porque acabei de ver aqui, de verificar a sua conta, e tá dizendo que não tem nada, que você não pagou nada, que esse dinheiro que você tinha pago sumiu. Então, pelo que eu entendi aqui, o banco simplesmente cancelou esse pagamento, ele não chegou nem a ser debitado. Então, você vai poder fazer aquele programa de novo, que divide em 50% agora e 50%, os outros 50% você pode pagar em 3 parcelas e não vai precisar pagar até hoje às 6 da tarde, tudo de uma vez. E na hora eu respirei aliviada e pensei, foi Deus, tenho certeza. Saí de lá correndo e liguei pro meu pai. Falei, pai, você ligou pro banco por um acaso para pedir para eles cancelarem aquele pagamento? Ele falou, não, nem contatei o banco. E eu falei, uau, então Deus acabou de fazer um milagre por nós. Ele simplesmente cancelou aquele pagamento antigo para que a gente pudesse pagar a mesma coisa que a gente ia pagar antes, da mesma forma, sem ter que pagar tudo de uma vez, porque dariam quase $5.000, assim, direto, sem parcela, sem nada. E é muita grana. E na hora eu desliguei o telefone e eu agradeci a Deus. Meu coração ficou cheio de felicidade. Eu não sabia nem como agradecer a Deus por essa bênção, mas eu sei que Ele é maravilhoso e Ele fez isso porque Ele é meu Pai, Ele me ama e eu sei que Ele faz isso por todos nós, não só por mim, porque eu não sou filha única. Todos nós somos filhos dele. E eu tenho certeza que se você simplesmente entregar nas mãos dele, sem medo, sem ansiedade, ele vai te surpreender, assim como ele fez comigo, porque ele também te ama, você também é filho ou filha dele, e ele quer o seu bem, ele só quer te ver feliz. E é por isso que ele é tão misericordioso. Mesmo nós sendo pecadores, ele faz maravilhas na nossa vida, ele nos abençoa muito. Só o fato da gente respirar todos os dias já demonstra o amor que ele sente por nós. Que você possa ter um dia abençoado e que você nunca se esqueça que Deus está sempre contigo e que Ele vai ouvir a sua oração. Basta ela ser sincera e com fé. Então, hoje, entregue os teus caminhos a Deus
entregue os seus problemas a Ele, entregue tudo e o resto Ele fará. Ele não especifica o que mais Ele vai fazer, Ele fala o resto, ou seja, tudo Ele fará por você, porque Ele te ama.